Olá, tudo bem? Começando o Repórter MT, você que está aí no seu trabalho, aquela rotina diária, tem aquele famoso LER, que é a lesão por esforço repetitivo, mas parece que agora as coisas estão mudando e para isso eu vou conversar com o ortopedista Adriano Pinho, porque agora a gente sai do LER e entra no DORT, talvez aquelas pessoas que não se cuidam muito, que é o distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho. Mais um problema para a gente administrar na rotina do dia a dia, doutor? Sim, primeiramente quero agradecer toda a equipe aí do Repórter MT pelo convite de estar aqui e mais uma vez poder falar para as pessoas uma coisa que o ortopedista vê diariamente no seu consultório, né? Então, no passado, havia muito a questão das lesões por esforços repetitivos, né? O trabalho manual, o mesmo ambulante, aquele que digita muito, né? Trabalha em digitação. E aí começou-se, na década de 80, mais ou menos, a ver que não era especificamente apenas relacionado ao trabalho, à função ou ofício da pessoa. Na verdade, é um conjunto de fatores osteomusculares que levam a pessoa a ter dor importante, são dores fortes e incapacidade funcional. Ou seja, não é apenas a incapacidade não é uma incapacidade laboral apenas, é uma incapacidade funcional. Aí me pergunto, qual que é a diferença? A incapacidade laboral é uma incapacidade apenas para exercer aquela função que ele faz. A incapacidade funcional, ele não consegue exercer nenhuma função com aquele membro, com aquele segmento que ele trabalha, né? Então, estávamos aqui conversando, né, de uma pessoa que trabalha num salão, um cabeleireiro, um exemplo, né? Então, desenvolveu dores na região do punho e da mão devido ao trabalho dele. Esse é um exemplo muito cotidiano, muito corriqueiro no consultório. Então, você vai me perguntar, quais são as causas? Quais são as principais causas disso? Movimentos rítmicos, né, de muita frequência, intensidades, a mesma intensidade, por um período muito extenso, e a pessoa não muda sua função, não muda sua atividade laboral, né? Então, a gente tem que pensar, ele ficou ali 2 horas fazendo aquele ofício dele, né? Um exemplo. Mas a gente tem que pensar assim, quantos dias ele permanece fazendo exatamente a mesma função, o mesmo ofício? Então, a gente tem que pensar o seguinte, isso em 1 ano, em 2 anos, em 5 anos, isso vai levar uma sobrecarga daquelas estruturas, principalmente tanto na região cervical até a região das mãos, porque membro superior e a região da cabeça que você trabalha mais, que você fica ali, né? E essas dores, muitos profissionais não conseguem relacionar essas dores com o ambiente do trabalho do paciente e com outras questões relacionadas não só ao trabalho em si, né? Mas são pessoas que não têm pausa, não fazem atividade física, que é um dos fatores de proteção para isso, né? Não varia sua função dentro daquele ambiente de trabalho, que também é um fator importante. E isso, com o passar do tempo, se não for adequadamente tratado e investigado logo no início, pode se cronificar e a pessoa até deixar de poder trabalhar naquele ofício específico dele. Então, se a gente pensar numa pessoa jovem, 25, 30 anos, que está aí praticamente entrando no mercado de trabalho, ela tem que mudar o seu ofício, mudar a sua profissão, é muito importante mesmo. Doutor, pensando no preventivo, que o senhor mencionou, que a atividade física ela é fundamental para fazer esse trabalho preventivo, né? Vamos pegar aí talvez as principais profissões que podem vir a ter o DORT. Me ajuda então. A gente estava até olhando, né, se o senhor quiser pegar para a gente poder reproduzir ali algumas profissões. Operador de telemarketing, cabeleireiro. Eu acho que tem até aí que eu vi quem vende bilhete de metrô, ou seja, que trabalha sentado o tempo todo pegando o dinheiro, devolvendo, dando troco para a pessoa. Quais são outras profissões aí, doutor, que a gente tem? Bancários, digitadores, de modo geral, comerciantes, pessoas que trabalham em caixa de supermercado, processamento de dados, trabalhos em confecção, de modo geral, né? A confecção, imagina, ele vai fazer uma blusa, ele faz essa blusa apenas, não faz mais nada. 8 horas por dia durante um tempo importante, né?
Para essas profissões, doutor, que talvez elas podem se enquadrar em várias outras, né? Porque muita gente trabalha sentado, muita gente trabalha fazendo o mesmo movimento de forma repetida por muitas vezes. Quais seriam, então, as orientações? Talvez a pessoa ela não quer ser um atleta e nem quer ser também um atleta amador. O que ela pode fazer? É um alongamento antes de sair de casa, uma caminhada ao final de semana, de repente tem aquelas bolinhas que você pode fazer aquele exercício de apertar e soltar a mão. Ela não quer frequentar uma academia, né? Porque tem muita gente que a gente percebe até nessas profissões, muita gente acima do peso e tal, porque assim, o estilo de vida vai levando a pessoa ao sedentarismo, né? Bom, primeiramente é o seguinte, a cada 50 minutos, 1 hora de trabalho ininterrupto, o ideal é que você pare pelo menos 10 minutos daquilo que você esteja fazendo. Né? Você pode fazer uma outra atividade nesse pequeno intervalo. Levantar, tomar um café, dar uma respirada, um andar alongamento. no local que você está, justamente para você dar o repouso para aquelas estruturas que estão trabalhando de forma ininterrupta. Isso é uma coisa muito boa. Né? Algumas empresas, inclusive, têm exercícios laborais. Isso é uma coisa muito legal, que a gente vê, inclusive, de empresas asiáticas, né? Que eles param no meio do expediente lá para fazer alongamento. Já entrou no Brasil há algum tempo também isso, mas geralmente são feitas em empresas maiores, né? Indústrias, etc. Né? Mas se ele fizer alongamento, se ele fizer pelo menos uma caminhada 2, 3 vezes na semana, isso já vai ativar a musculatura do corpo para deixar essa musculatura, no mínimo, preparada para que a pessoa possa exercer sua atividade tendo o mínimo de proteção dessas estruturas. Eu acho que a grande preocupação também, doutor, é essa dor se tornar crônica, né? Então, quem tem um certo tipo de movimento repetitivo, começa a ter algumas lesões, qual que é o risco que essa pessoa corre com a saúde dela e quais as consequências que ela pode vir a ter no futuro? Muitas pessoas não valorizam os sintomas iniciais, né? Sinais e sintomas, que são aquelas dores, formigamento nas mãos, cãibras, né? Eles não valorizam isso. E isso vai se arrastando por um certo tempo até que ela realmente não consegue fazer absolutamente nada. Aí vai ter que mudar de profissão, vai perder a qualidade de vida, exatamente. Vai viver a base de medicamento que vai alterar o seu comportamento. Exatamente. Perda de reflexo, perda de disposição, ou seja, a vida da pessoa muda e se adequa àquela dor, né? Exatamente. Então o corpo, ele emite sinais e sintomas que algo não está bom, não está adequado. Claro que ele começa com sintomas mais leves, né? Até chegar à dor, não necessariamente, mas dormência nas mãos, que a gente chama de parestesia, né? Cãibras, isso é importante. Sensação de peso nos braços, também é uma sensação importante. Então, quando começar com esses sinais e sintomas que de alguma forma limite a pessoa, não só na sua atividade de trabalho, mas atividade em casa mesmo, ou de lazer, ela deve procurar um profissional para fazer uma investigação. Porque, tratado adequadamente lá no início, isso não vai repercutir a longo prazo. Então, a gente estava conversando aqui, o que seria uma dor, transformar numa dor aguda, transformar numa dor crônica. Problemas osteomusculares que passam de 3 meses, né, ininterrupto, ou que vai e volta com uma certa frequência, isso pode se transformar num quadro de dor crônica. E a dor crônica é uma entidade. Hoje já existe até especialidade que trata apenas de dor, né? Mas, de modo geral, o ortopedista trata de dor, o reumatologista trata de dor, o médico de dor, que é uma outra especialidade, trata de dor. Doutor, sobre essa questão da dor, eu gostaria que o senhor fosse enfático nesse aspecto, porque assim, tem muita gente que ouve falar em dor crônica, mas ela não consegue entender a dimensão do que é uma pessoa que tem uma dor crônica. É uma dor incapacitante, né? É uma dor incapacitante. Não é tipo assim, vou ficar com uma dorzinha, tomo um Dorflex que melhora. Não. Existem casos assim que eu já presenciei de pessoas que falavam que não conseguiam tomar banho, porque doía o corpo inteiro da pessoa. Vou dar um exemplo, fibromialgia, né? Das dores miofasciais, né? As neurites, que são as inflamações de nervos. A pessoa simplesmente, imagina, ela não consegue se alimentar, não consegue usar uma faca para cortar um alimento. Então, são coisas que realmente mexem no cotidiano de uma pessoa. Imagina, você não consegue dirigir, você não consegue fazer sua higiene pessoal adequadamente.
Com isso você não tem lazer, você não sai, né? Porque você vai se tornando uma pessoa, entre aspas, antissocial. Você pode... Porque você não consegue conviver. Você não consegue consegue pegar um conviver, copo para tomar uma água. Sem ter algo te incomodando. Esse é o problema. E essa dor, quando ela passa de uma dor aguda, inicial, um processo inflamatório que seja, para um quadro crônico, até as medicações vão se mudar, né, que se tratam. Então, existe uma modulação da dor, ela muda a sua característica de dor. E aí, alguns medicamentos que são utilizados são medicamentos que interferem, inclusive, no sono da pessoa, o quanto que ela fica alerta ao longo do dia, né? Então, imagina uma pessoa jovem, uma pessoa que precisa estar alerta, uma pessoa que vai fazer um vestibular, por exemplo, precisa estar 100% ali, né? Mesmo um adulto jovem. Então, hoje, a expectativa de vida, em média, está próximo de 80 anos. Então, nós não queremos somente envelhecer mais, a gente quer envelhecer com qualidade. Sim. Eu tenho um paciente, por exemplo, que tem 70 anos e que corre 3 vezes por semana. Totalmente ativo. Viaja sozinho, dirige, faz suas atividades normais no dia a dia, né? Então, a ideia é que a gente possa viver mais com qualidade e sem depender de outras pessoas. Essa é a ideia de se prevenir essas lesões. E tratamento, doutor, como é que é? É muito difícil? Porque assim, a dor crônica ela não tem cura, né? A dor crônica, a ideia, na verdade, é você tratar antes dela se cronificar. Por isso que é importante, nesses quadros iniciais, logo procurar um auxílio de um profissional, né? Se for adequadamente tratada, vai ter mudança de estilo de vida, ela vai ter que fazer alguma terapia adjuvante, de repente, uma fisioterapia, né? Mudança de estilo de vida, fazer uma atividade física. As pessoas hoje, eu vejo no consultório, que existem 2 grupos de pessoas principais, né? Falando de forma genérica. Tem aquele grupo que faz atividade física, às vezes, até em excesso, né? Que é overtraining, corre todo dia, faz de manhã musculação. Que vai ter lesão nas articulações. Exatamente. Né? E tem aquele grupo de pessoas que se negam absolutamente a fazer qualquer tipo de atividade. Mas a gente tem que lembrar que atividade física é você mexer o corpo. Então, por exemplo, tem pessoas que gostam de dança. Hoje já existe academia de dança e a dança é considerada um tipo de atividade física. Sim. Eu gosto de andar de bicicleta, eu gosto de fazer caminhada, eu gosto de andar num parque. Então, todo tipo de atividade onde você mexe o seu corpo de forma contínua por um determinado tempo, isso já te traz benefício a curto, médio e longo prazo. Então, a ideia não é só uma questão estética, né? A gente não deve fazer atividade física apenas visando a parte estética. Você tem que fazer atividade física para você ter qualidade de vida. O nosso corpo é como se fosse, entre aspas, uma máquina que a gente deve tratá-la bem. Se você trata bem, ela te leva onde você quiser. Se você trata ela mal, o que vai acontecer? Ela não vai te levar aonde você quer ir. E para a gente encerrar, doutor, só um testemunho aqui. Eu depois que comecei a fazer atividade física, alongamento, é impressionante como você sentar de mau jeito na cadeira incomoda. E então, assim, quando você começa a ter esse hábito saudável na sua vida, você automaticamente é impulsionado a sentar da forma correta. Então, às vezes as pessoas dizem, mas sentar da forma correta incomoda. Não incomoda quando o teu corpo não está preparado para isso. Depois que você prepara seu corpo para isso, o contrário que é o que incomoda. Então, se eu sentar aqui de qualquer jeito na cadeira, eu me sinto incomodado. Assim, do jeito que eu tô super confortável. Sim. Do contrário, eu ficaria desconfortável assim e confortável do outro jeito. Hoje, do outro jeito, todo mal ajeitado numa cadeira me incomoda. Eu tenho que sentar assim, aí eu fico tranquilo. O corpo mostra sinais, seja para positivo ou negativo. Melhora a qualidade, a pessoa dorme melhor, ela tem mais disposição para trabalhar, disposição para lazer, disposição para namorar. A gente fala isso, né? Isso é importante. Então, assim, muda... às vezes não vai mudar o trajeto da sua vida, mas ela vai mudar como você vai chegar até lá. Então, eu acho que isso que é importante. Doutor, muito obrigado, viu, mais uma vez. Ok, foi um prazer estar aqui com vocês. E a você, obrigado pela audiência. Até o próximo Repórter MT.